Boa noite! Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Direito no Dia a Dia, que compõe a nossa web TV da Igreja Batista Constantinópolis. O programa Direito no Dia a Dia, ele tem a finalidade de orientar, trazer orientações jurídicas num bate-papo bem gostoso, para que você possa ver o direito na prática. E hoje, especialmente, nós temos um assunto extremamente relevante para conversar com você a respeito das possibilidades de resolução de demandas na esfera extrajudicial. E para isso nós temos uma convidada muito especial, ela que é uma mulher brilhante, uma excelente profissional, a doutora Patrícia Barros, que é, além de advogada, ela é tabeliã do 4º Tabelionato de Notas aqui na cidade de Manaus. E o 4º Tabelionato de Notas fica aqui na Avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, número 1113. Doutora Patrícia, é uma honra estar aqui com você. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite, dedicar esse tempo para contribuir com toda a sociedade, com todos que nos acompanham, todos que vão ouvir esse programa, que vai ficar gravado. E assim poderemos então dar essa grande contribuição para todos aqueles que desejam conhecer sobre o direito na prática, o direito na vida. Seja muito bem-vinda. Doutora, é uma grande honra estar aqui com você, doutora Dalimar, nesse programa muito importante, que tem essa visão social, né, doutora, que se preocupa com essas questões jurídicas que são tão importantes, né, para todos, né, essas informações, esses direcionamentos, né, doutora? Então é um grande prazer estar aqui com você hoje para conversar sobre esses temas. Obrigada, doutora. Como diz a palavra de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Verdade. Então vivemos uma esfera de leis de Deus que estão prescritas, né, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, e as leis humanas. Então nós precisamos estar bem atentas a elas. E ninguém melhor poderia falar hoje sobre esse tema do que a doutora Patrícia Barros, que está aqui conosco. Obrigada. Eu vou elencar aqui um pouquinho, dar uma pincelada do perfil profissional da doutora Patrícia. Ela que é tabeliã, né, do 4º Tabelionato de Notas aqui em Manaus. Ela atua também na Corregedoria do Tribunal de Justiça na área de registro de imóveis. Ela é mestre, também é especialista e atuou por longos anos como advogada. E eu tive a honra de conhecê-la num congresso que foi promovido aqui pela Corregedoria do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Amazonas, onde ela abrilhantou aquele evento, né, falando acerca da regularização imobiliária. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Doutora, o que é então, nós vamos aqui mostrar para o público que nos assiste, o que é advocacia extrajudicial? O que é advocacia extrajudicial? Bem, eu sou a doutora Dalimar Silva, sou advogada, civilista, eu atuo especialmente na área de família, sucessões e regularização imobiliária. E também defendo muito a atuação administrativa extrajudicial. E hoje, com a doutora Patrícia, nós vamos conhecer algumas dessas possibilidades, né? Eu também sou colunista jurídica, eu escrevo na coluna do jornal e também do portal Em Tempo. Também já escrevi 2 livros jurídicos, sou mestre e especialista. Então, vamos ao tema de hoje. Vem comigo. Bem, doutora Patrícia, o que é, então, a advocacia extrajudicial? Doutora, a advocacia extrajudicial é uma grande possibilidade para que o colega advogado promova as suas ações via extrajudicial. Ou seja, são situações que desafogam o Poder Judiciário. Nós buscamos, dentro dessas saídas, a desjudicialização.
Sim. Essa desjudicialização é uma oportunidade de se acelerar esse processo. Correto. Nós fazemos todo um procedimento com base nos ditames legais, né? Os provimentos do CNJ, a lei federal que nos proporciona isso, sim, provimentos do Estado, do nosso Estado, do nosso tribunal, né? As leis estaduais, as normas municipais. Então, assim, nós atendemos todo esse apanhado legislativo, dando uma solução diante daquele caso concreto apresentado pela parte. Então, eu entendo que é uma grande oportunidade, é uma grande vantagem, tanto para o advogado, que ele não fica assim, carregando aquele processo a um longo período, pagando diversos tributos, né? Movimentando toda uma máquina judiciária. E isso desafoga o judiciário de uma forma assim instantânea, maravilhosa. O advogado fica feliz, né? Porque ele atende de pronto o seu cliente também sai muito satisfeito, porque ele já busca aquela solução, né? Desde que esse acordo, né, que é formalizado entre as partes, todos sejam capazes, maiores e concordes, doutora. Exatamente. Isso daí é um ditame, né, que está nessa lei, na lei promulgada pela 11.441 de 2007, eles permitiram que essas tratativas façamos todas no extrajudicial, tá? Aí nós temos inventários, nós temos partilhas, nós temos separações consensuais, os divórcios também. Nós temos ainda o quê? O uso capião extrajudicial em todas as suas modalidades. Nós temos a escrituração em geral. E as atas notariais, né, doutora? Exatamente. Que diga-se por passagem, que ela é muito interessante, por quê? Porque na ata notarial eu consigo constatar fatos ocorridos no dia a dia, na vida, fake news, que hoje tem muito, com essa demanda que vai vir eleitoral, né? Essas conversas, esses debates que tem no WhatsApp, no Facebook. Então, tudo isso nós demos uma celeridade no procedimento. E uma publicidade também, sim, né, doutora? Com certeza. Que esse isso facilita demais. É uma das grandes vantagens, né, dos documentos sim, que são lavrados no cartório de notas, porque possuem fé pública. Fé pública, não é isso? Fé pública, doutora. Então é algo assim maravilhoso, que nós já estamos há vários anos tratando desses sistemas, né, do extrajudicial de uma forma célere, econômica e que causa uma economia processual absurda, né? Exato. Economia de custos, acaba com tributos, né? A parte já sai feliz, já sai contente, e também as questões emocionais envolvidas, né, doutora? Com certeza. Porque infelizmente em vários processos, eu como fui advogada há muito tempo em São Paulo, então eu me deparei com muitas questões que poderiam ser resolvidas, né? De uma forma consensual, e as pessoas às vezes por pequeninas coisas, né, doutora? Acaba travancando todo um sistema, né, uma vida, muitas Exatamente. Vezes, se desgastando emocionalmente, num processo que ela mesma já pode resolver de uma forma tranquila, eficaz, né? E todos saem felizes, né, doutora? É verdade. Então, para nós fecharmos aqui esse ponto, resumindo o que a doutora Patrícia colocou para nós, é um ramo do direito que ele veio para resolver vários tipos de demandas sem necessitar estar ali com pires na mão do Poder Judiciário para que o juiz possa homologar, analisar, não. Então, alguns casos que nós vamos conhecer, né, algumas situações que podem ser plenamente resolvidas na esfera extrajudicial a partir da promulgação, como bem disse aqui a doutora Patrícia, da Lei 11.441 de 2007. E é um campo que tem crescido, não é? Muito, cada vez mais, cada dia está se expandindo, Graças né? a Deus. E daqui a pouco nós vamos conhecer também quais são algumas dessas vantagens. A doutora Patrícia já falou um ponto que é muito importante, né? Que é a celeridade. A sociedade fica feliz
porque ela vai resolver com mais celeridade, né, o seu problema, a sua demanda, né? O advogado vai ficar muito feliz porque ele vai trabalhar com mais leveza, sem ficar escravo daqueles prazos, né, do Poder Judiciário, daquelas custas processuais, né? E hoje está tão difícil a concessão de uma justiça gratuita, não é, doutora Patrícia? Esses dias eu estava assistindo um vídeo falando, era até um artigo de jornal que também tinha a versão em vídeo, falando que a justiça brasileira, ela é uma das mais caras do mundo. Estava em 4º lugar, né, nesse ranking tenebroso. É difícil, né? Então, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre o âmbito. Nós vamos conhecer agora um pouquinho mais dessas possibilidades de resolução de demandas, de procedimentos no âmbito extrajudicial. Então, doutora Patrícia, aqui nós temos, né, algumas dessas vantagens, né, que a senhora já colocou para nós, né, e uma delas é a opção de realizar procedimentos sem que se recorra aos trâmites do Poder Judiciário, que está cada vez mais lento, não é? Verdade. Como inventários, divórcios, que a senhora bem colocou, cobranças extrajudiciais e outros tipos de acordos, né, que podem ser realizados por essa via. Exatamente. E a principal vantagem é o que a senhora também já colocou: a agilidade, a celeridade e tempo é vida, o nosso maior patrimônio, né? Porque o dinheiro você pode até recuperar, mas o tempo é muito difícil, esse ativo, né? Você conseguir recuperar esse ativo. E em 2022 houve, doutora, um estudo do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que dava conta que processos no âmbito do direito civil, por exemplo, tramitam em média de 17 meses, no mínimo, até receber a primeira sentença. Meu Deus. E eu estou aqui colocando em evidência principalmente procedimentos de uso capião e adjudicação compulsória, que a gente vai falar daqui um pouco, né? Verdade. Sobre a regularização imobiliária. Verdade. E também um outro aspecto, né? Com a possibilidade de realizar procedimentos e acordos extrajudiciais, acarreta a redução do tempo e logo a diminuição de custos financeiros. É o que a senhora também começou aqui a colocar para nós, não é? Exato. Que essa diminuição não só do tempo, mas também de custo. Até porque nós, hoje a doutora é tabeliã, mas já teve o tempo, né, da advocacia. E para quem não conhece, nós temos uma tabela, não é, doutora? Sim. Que você tem ali o percentual de honorários a ser cobrado. Sim. Se o procedimento é amigável, consensual, e outro percentual bem maior se esse procedimento for litigioso, né? Então ele vai ser mais demorado. Então é por isso que a doutora aqui mencionou que uma das grandes vantagens é essa celeridade. Verdade. Então, caminhando aqui nessas possibilidades do âmbito extrajudicial, outras vantagens que nós vamos apresentar para o nosso público. A celeridade, que nós já falamos, que vai acarretar na redução de custos, a qualidade de vida. Doutora, que já foi advogada, agora é tabeliã, fala um pouquinho sobre essa flexibilidade da agenda. Com certeza. Do profissional. A agenda do profissional dentro do extrajudicial, doutora, ele é maravilhosa, porque na verdade, eu no meu cartório, aqui no 4º tabelionato de notas aqui da capital, o que eu faço? Eu faço um roteiro para os advogados. E esse roteiro, ele busca o quê? Facilitar a vida do advogado. Ele vai trazer para o cartório exatamente aquilo que nós necessitamos para que seja feita a lavratura dos atos. Sim. Tá? Então, nós observamos todas as regras legais, eu coloco todos os parâmetros, tudo aquilo que realmente vai necessitar, e nós fazemos uma adequação do caso concreto, certo? Às questões judiciais. Porque um caso, ele nunca vai ser igual ao outro, sempre ele vai ter um pormenor, uma particularidade. Então, nós estudamos essas questões, né? E fazemos esse enquadramento jurídico tão fundamental. Mas, diante disso, esse roteiro, ele facilita muito, doutora.
Exato. Porque daí ele já vai me trazer dentro daquilo que está proposto, né? Que ele acha que vai se adequar. E nós fazemos essa qualificação documental via cartório e num prazo muito curto, né? Nós já estabelecemos as escrituras públicas. Isso que é muito bacana. E eu ainda quero aproveitar a oportunidade, doutora, e colocar a plataforma do e-notariado. Sim. Que hoje no cartório de notas, doutora, ela é muito importante. Por quê? No e-notariado, nós temos uma plataforma que as pessoas elas podem assinar digitalmente os seus documentos através de um certificado notarizado. Esse certificado notarizado ele é bem simples e tranquilo de se realizar. Sim. Basta uma carteira de habilitação, doutora, que tem uma foto. A gente pede com o QR Code, por quê? Porque facilita os dados eletrônicos dessa pessoa. Sim. Porque a carteira de habilitação, ela é muito renovada, né? E ela tem que estar sempre em dia. Exato. Então, nós sempre buscamos essas. E também cabe outros documentos, é claro, dentro do procedimento, como o RG, os CPFs, os documentos com fotos, né? Para um pouquinho. Ah, tá. Os documentos o passaporte, né, doutora? O passaporte que ela pode colocar também. Carteira da OAB. Carteira da OAB, assim, documentos com fotos que a gente possa fazer uma identificação da pessoa. E com isso, doutora, em 1 minuto e meio, essa pessoa ela já faz o seu certificado notarizado no nosso cartório, tá? De uma forma muito tranquila, muito célere. Quando ela faz esse certificado, doutora, ela já pode ser encaminhados ao nosso cartório as documentações, tá? Exato. Sejam elas escrituras que vai ser assinadas, pode ser um contrato que ela esteja fixando algo que é fundamental, né? Assinando alguns documentos, um reconhecimento de firma, de assinaturas. Então, assim, facilita demais, porque a doutora pode ter um cliente aqui em Manaus, outro em São Paulo e outro nos Estados Unidos. Exato. Nós podemos realizar esse ato aqui, obedecendo todos os ditames do provimento 100, tá? E aí, com base nisso, nós já assinamos eletronicamente. Porque lá nós fazemos a criptografia de dados. Então, como é tudo criptografado, com os meios maravilhosos eletrônicos, que após a pandemia, né, doutora? Houve essa facilitação, né? Se normatizou e nós criamos essa grande possibilidade da pessoa não estar presencialmente no cartório, mas ela estar digitalmente, doutora. E ali nós estamos conferindo toda a documentação, fazendo atos maravilhosos, todos de acordo com a lei, de uma forma rápida, eficaz, com segurança jurídica, né? E a certificação notarizada do Colégio Notarial do Brasil. Então, isso hoje nós temos essa plataforma. Sim. Né? E dentro desse aspecto, depois eu posso até, numa outra oportunidade, trazer isso com mais detalhamento, sim, né? Que nós temos o e-protocolo, assinatura de viagem das pessoas que precisam, né? As crianças, os adolescentes que necessitam de autorização de viagem, já dá para fazer pela plataforma, né? Dentre outros benefícios. Outros benefícios. Né? Maravilhosos. Então, daqui a pouco, nós vamos continuar essa conversa, conhecendo essas possibilidades de resolução no âmbito do direito extrajudicial, mas vamos agora assistir os nossos comerciais. Olá, boa noite! Retomando aqui a nossa conversa com a doutora Patrícia Barros, tabeliando o 4º tabelionato de notas, nossa convidada dessa noite. Hoje nós vamos conversar sobre mais algumas possibilidades de resolução de demandas na esfera extrajudicial. Nesse bloco nós falaremos sobre as questões de direito de família e sucessões. Doutora, quais são alguns desses temas, desses assuntos que a senhora, como tabeliã, pode resolver, né, para as famílias, para toda a cidadania em geral? Doutora Dalimar, eu quero colocar uma questão que eu acho que é de suma relevância para toda a sociedade, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa oportunidade de hoje, que eu acho que é brilhante, essas informações serem levadas a todo o público, né? Sim. Todos da igreja, todos da sociedade, todos os interessados e voltados às questões jurídicas, que são tão fundamentais as nossas questões do dia a dia, né? As questões civis,
que o cartório, ele vem acompanhando as pessoas desde o nascimento delas. Exato. Sabe? Então, na verdade, o cartório hoje, ele tem essa função social ampla, dinâmica. Ela acompanha o cidadão desde o nascimento, o casamento e até o falecimento dela. Exato. Então, nós estamos, todos nós dos cartórios, nós assim, sempre nos dedicamos muito, doutora, a essas prestações. E que às vezes é muito mal vistas por alguns colegas, infelizmente. Então, eu acho que isso tem que ficar muito bem claro, que a nossa busca é sempre atingir esse público-alvo, que é o meio social, para que elas garantam a sua segurança jurídica, que ela realmente faça as transações, né? Em todas as áreas, seja uma compra e venda, seja uma união estável, uma ata notarial, ela vai ter essa segurança jurídica. Não fica algo assim, esparso no tempo. Porque hoje, né, doutora, os documentos, eles com esses reconhecimentos, né, com essa segurança jurídica, a pessoa, ela já fica resguardada, né, doutora? E os cartórios são delegações do Tribunal de Justiça, não é, Sim, doutora? Então, é uma delegação pública, né, doutora? Delegação pública. Para o exercício de uma atividade privada. Exato. Então, é um profissional muito competente, que ele busca sempre atingir o público e que ela resolva as questões e que ela tenha essa segurança, né? É esse o nosso objetivo. E ainda mais aqui no nosso estado, né, doutora? Porque eu já trabalhei, ainda continuo trabalhando há muito tempo também no interior, então nós vemos essa necessidade de informação, Exato. esse carinho com o público, não é? Para tentar ali dar uma informação concreta e que para que ela saia sempre satisfeita com os trabalhos, né? Exatamente. Então, diante dessa esfera, doutora, que nós estamos tratando, eu gostaria de falar um pouco, né, e a oportunidade da união estável. Porque a união estável e ela sendo sedimentada no cartório de notas, doutora, é muito importante. Por quê? Porque ali vai se estabelecer o vínculo, né, das partes. Ela não é um casamento, mas ali ela vai se formar um regime de bens, né? Vai garantir alguns direitos patrimoniais. Vários direitos patrimoniais para ela adotar o nome de um do outro, se Exato. quiser. Então, as partes ali, elas vão reger as suas próprias normas, né? E aí, diante desse cenário, doutora, também ela tem essa segurança jurídica, esse apoio, porque se há algum falecimento, que isso daí na prática nós observamos muito, né? Muito. Principalmente depois da pandemia, o que acontecia? O pessoal tem assim muitos anos de convivência e realmente ela não tem um documento hábil que comprove essa união. Relação essa familiar, relação. né? E aí ela veio sofrendo muito, sabe, doutora, nos cartórios. E agora o que fazer? O outro foi embora, ela precisa da pensão, do benefício, o amparo familiar e muitas vezes não tem para uma saúde, né? Então, aí, o que dentro desse cenário nós fizemos? Nós fizemos diversas atas notariais constando a relação dessa união, deste casal, desses filhos que muitas vezes ficam à deriva por falta de documento, né, doutora? E principalmente ali quando chega, como a senhora colocou, a hora da morte, do falecimento de um dos conviventes, um dos companheiros, para provar para o INSS, para pleitear uma pensão por morte é muito complexo. Exatamente. Então, no cartório, nós fizemos mais de 200 casos, nós tivemos um resultado muito positivo junto ao INSS local, lá da comunidade, e foi muito positivo. Mas eu penso um pouco para o futuro, né? Exato. Então, esses casais que hoje realmente não são casados, doutora, eu vejo uma importância fundamental de realizar uma escritura pública de união estável, com acompanhamento do seu advogado de confiança, né, doutora? Exato. Para que conduza esse casal e que faça esse termo, garantindo essa segurança jurídica para toda a família, né? E até para os próprios filhos que nascem, né? E o divórcio, doutora, é possível fazer o divórcio também na esfera notarial? Como é que isso funciona? Sim. O divórcio também é algo que se dá para resolver perfeitamente pelo cartório extrajudicial, tá? Quais são os casos, doutora? No divórcio, eu preciso ter, principalmente, o que é fundamental, o acordo. O casal tem que estar de acordo, né? Não adianta se tem uma lide nessa história,
realmente eles vão se desgastar emocionalmente muito mais em um processo judicial, né? Exato. Que economicamente acaba sendo bem mais caro, né, doutora? Exatamente. Né? Além do tempo, aquilo que nós falamos, né? E, enfim, então, se tiver o acordo, já é um primeiro passo para se resolver um acordo amigável e levar essa esfera extrajudicial para resolvermos através de escritura pública, né? Maiores, concordes, capazes. Se tiverem filhos, doutora, é possível sim. Se todos forem maiores de idade, mais fácil ainda. Se eu tenho um filho menor, vem a questão, eu posso fazer uma escritura extrajudicial? Pode fazer, doutora, desde que já tenha promovido na esfera judicial, que tem que ter vistas do promotor de justiça, Exato. porque são menores, o que? Essa guarda, os alimentos, os valores da pensão. Para assegurar então, que os direitos do menor estão sendo garantidos. Então, muitas vezes, porque eu acho que em primeiro lugar são os filhos, porque não importa se o casal está em desentendimento, né, doutora? O que é fundamental é assegurar os direitos e esse controle familiar, né? Que eles não fiquem à deriva. Então, às vezes, o casal quer resolver essa questão patrimonial, não naquele momento que está com a cabeça meio quente, né, doutora? Então, procure o seu advogado e resolva essa questão, pelo menos da guarda das visitas, né? E das questões do salário do menor. Se você tem um protocolo, eu já consigo fazer a escritura de E essa harmonia, ela vai redundar numa certa leveza, né, dentro de casa, né? Quando os casais reconhecem que, embora aquela relação não tenha sido bem sucedida, infelizmente, mas tem que se proteger o princípio, né, do melhor interesse dos menores. Exatamente. E doutora, nessa questão que a senhora também falou, sobre a questão da situação civil, né, a emancipação, alteração de nomes, como é que isso hoje está mais facilitado para se resolver tudo isso no cartório? Isso, a questão da emancipação também, né, doutora? Que é uma regra do direito civil. Se eu tenho um relativamente capaz, que aos 16 anos, nós já conseguimos fazer uma escritura de emancipação. Que ela tem 3 modalidades, né, doutora? Exato. Via judicial, que ela é uma mais longa, né? Através da concessão dos pais, né? Que é o caso que nós fazemos no cartório extrajudicial, né? E a terceira pela própria universidade, exercício de trabalho, que ele tem um reconhecimento na carteira, então ele já se emancipa. E agora lá no cartório é essa questão da concessão dos pais. Então, se eu tenho um relativamente capaz, com 16 anos completos, nós já conseguimos fazer essa emancipação. Porque muitas vezes os pais querem se isentar dessa responsabilidade um pouquinho. Às vezes tem algumas dificuldades, né, doutora, com o menor, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes também quer que ele começa a seguir a sua própria vida, né, doutora, que é fundamental. E assim então nós fazemos já esses atos. Aconteceu comigo, né, um fato até curioso. Olha que interessante. Que quando eu era assim, jovenzinha, adolescente, eu fui estudar, eu sou natural de Goiás, e fui estudar no Rio de Janeiro, né? Fui fazer o Instituto Batista de Educação Religiosa. Olha. E então chegou dado o momento em que a minha família, não, vamos emancipá-la, né? O meu irmão mais velho, que já fazia direito na época, ele falou: mãe, acho melhor emancipá-la. Primeiro porque é uma pessoa responsável, e toda vez que eu ia, né, num feriado prolongado ou nas férias, eu tinha que ir com a minha mãe naquela época na delegacia para ela autorizar a minha viagem, né? Então isso veio assim para facilitar. Depois eu pude abrir conta no banco, né? Isso, então exatamente. Foi assim uma maravilha. E agora a minha filha, né, a Lígia, a minha filha mais velha, que foi estudar fora, ela também, nós a emancipamos, né? Justamente para que ela também pudesse ter essa autonomia. Já que ela não está morando aqui, né, conosco. Ah, que maravilha. Isso facilita muito, né, doutora? Muito, facilitou muito. E é maravilhoso, isso é muito bom. E, doutora, sobre a questão ainda na esfera familiar, nós temos esse documento da ata notarial, que hoje é considerada
é uma das rainhas, né, das provas, né, Verdade. onde você, até nos casos mesmo de alienação parental, o genitor ou a genitora pode levar, né, esse celular, aquelas mensagens e registrar. Como é que é visto a construção, né, dessa prova para um processo judicial? Doutora, a ata notarial hoje, ela é uma das ferramentas notariais muito eficazes. Por quê? Na verdade, ali você vai constatar, através do seu tabelião, né, através do nosso trabalho, todos os fatos que são relevantes a serem constatados, né? E essa abrangência, né, como uma prova pré-constituída, e ali com o notário atestando a sua fé pública diante daquele fato concreto que está sendo verificado, seja através de um WhatsApp, seja através de um Facebook, de um Insta, dessas publicações todas, né? E nós fazemos essa coleta, né? Sim. E ali nós vamos constatar tudo aquilo que nós estamos verificando presencialmente, né? Seja através de uma diligência também, num local, de algum espaço, de alguma coisa que ocorra, nós podemos também constatar. Sim. E isso tudo, como nós possuímos uma delegação pública para o exercício de uma atividade privada, então eu consigo ali constatar exatamente aquilo que você necessita, né? E que muitas vezes vai acabar encerrando esse processo de uma forma mais célere também. Exato. Que você já leva algo já mais em concreto, né? Algo probatório, Exatamente. né? Porque no direito não adianta só falar, você tem que provar. Não é isso, doutora? Exatamente, doutora. Então, aqui também nós temos as ferramentas, né, de direito sucessório, do planejamento sucessório, como a doação, a holding, um testamento. Muitas famílias hoje, né, estão com essa visão de deixar resolvida em vida as questões sucessórias ainda em vida, para evitar aqueles desgastes familiares depois que o autor da herança falece. A senhora quer comentar um pouquinho sobre esses instrumentos, doutora? Sim, eu vou falar de uma forma bem sucinta, né, doutora? Porque são temas assim que nós podemos abordá-la mais diretamente, uma outra oportunidade, Exato. Né, doutora? Mas assim, todos esses atos, seja uma doação, né, dentro da sua legítima, respeitando a meação de cada herdeiro, né, doutora? Exato. E resguardando um próprio patrimônio para sua própria sobrevivência, Exato. Que isso nós verificamos muito, né, com muito cuidado dentro do nosso cartório, né, essas questões também, que muitas vezes a pessoa quer fazer uma doação, né, doutora? E a gente tem que observar se ela vai deixar algo para ela, para sua própria manutenção. Então, nós temos essa delicadeza, esse cuidado. E a holding também, né, doutora? Que isso daí é uma ferramenta maravilhosa. Podemos fazer escrituras públicas, sim, de holding, com o apoio dos advogados, né? Sim. Que muitas vezes já é algo preparatório, né, doutora? Em vida, você escolhe aquilo que você vai querer blindar, né? Exato. Dentro de uma esfera patrimonial, que eu acho que isso é fundamental. E também os testamentos, sim, né, doutora? Porque o testamento, eu até falo um pouquinho, que ele não tem assim ele não tem uma atividade clássica no nosso país, né, doutora? Está crescendo, acho que agora, um pouco assim, dessa visão, né? Desse cuidado, dessa possibilidade. Exatamente. Né? E eu falo de novo, veio muito testamento depois da nossa pandemia, que mudaram-se as consciências, né, doutora? Então, a visão familiar, ela começou a ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Então, nós fizemos vários testamentos também voltados a isso como uma prévia futura, pensando nessas questões patrimoniais. E que nós fazemos com muito cuidado também, né, doutora? Seguindo todas as regras, todos os parâmetros. Somos acompanhados dos advogados, das partes, que também dá esse apoio para essa sociedade, naquilo que realmente ela precisa desenvolver, né? Isso é muito importante. E o testamento também sofreu uma alteração muito benquista, muito necessária nesses últimos anos, né? Porque além de ser uma ferramenta em que o doador, né, o testador, ele vai destinar livremente, né, dentro daquele percentual que a lei garante, né, até 50% do seu quinhão.
Então você pode destinar para uma pessoa que não precisa necessariamente ser um familiar, não é? Exatamente. E essa outra alteração que eu me refiro, que eu creio que nos inventários isso foi uma revolução, é que antigamente, até pouco tempo atrás, se a pessoa falecida tinha deixado um testamento, o inventário teria que correr obrigatoriamente na via judicial. E hoje não é mais assim que acontece, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, o juiz, doutora, quer falar um pouquinho sobre isso? Que o juiz ele tem que confirmar, mas depois... Na verdade, assim, é bom... a gente já tira no cartório, né, uma certidão de testamento para verificar isso. Então, a nossa central, que é a Sensec, né, do Colégio Notarial do Brasil, ela nos fortalece sobre isso, porque eu já tiro uma certidão e já verifico se ali existe ou não algum testamento vinculado a isso. Se tiver, a gente só confirma e continua ao desenvolvimento dos trabalhos, né? Exatamente. Que facilita bastante. Isso foi assim uma conquista muito grande, porque tem famílias que têm pressa, né? Verdade. Então, se há, mesmo havendo a figura do testamento, mas você tendo essa possibilidade de fazer um inventário na via extrajudicial, porque você deseja mais celeridade, isso foi uma autonomia muito grande que a legislação ela possibilitou, né? E outra coisa que eu também gostaria de colocar, doutora, que às vezes a sociedade elas encaram a questão do inventário como uma dificuldade, tá? Em virtude do próprio sistema, né, doutora? Mas dentro dos nossos trabalhos, nós já retiramos várias certidões para ela e facilitamos esse pagamento, tá? Hoje os cartórios, eles possuem máquina de cartão de crédito que ela facilita isso, esses trâmites, até geralmente em 10, 12 vezes. Às vezes a pessoa ela tá com patrimônio, quer resolver, fica aquela lide familiar. Então eu coloco isso porque as pessoas precisam saber dessas facilidades, né, doutora? De parcelamento e assim, e nós damos sequência nessa questão documental. E ela consegue resolver os seus pedidos, as suas demandas, né? As suas Há uma teoria, não sei se a doutora concorda, diz que o Brasil é um país muito supersticioso. Então, muitas pessoas evitam falar da morte com medo de atrair a morte, mas o que realmente deve acontecer é preparar, né, esse momento que vai atingir a todos nós, mais cedo ou mais tarde. É a única coisa certa, né? A única coisa certa na vida é a morte, né, é a doutora? morte. Então, não deixar esse ônus, né? Evitar confusão entre os herdeiros, né? Deixar apenas as boas lembranças, os bons momentos para se recordar, não é? Então, nós vamos chamar o nosso intervalo mais uma vez e daqui a pouco vamos continuar essa conversa com a doutora Patrícia Barros. Retomando aqui o nosso programa Direito no Dia a Dia da nossa Web TV, nós gostaríamos de convidar você a se inscrever no nosso canal. Você pode também curtir e compartilhar todas essas informações. Nós estaremos ainda conversando sobre um assunto que é muito importante para toda a população brasileira, que é sobre a regularização imobiliária. Nós estamos aqui com a nossa brilhante tabeliã, a doutora Patrícia Barros, e nós vamos conversar agora sobre a regularização imobiliária na esfera extrajudicial. Doutora Patrícia, olha essas duas manchetes desses dois jornais, a Folha de São Paulo, que recentemente esclareceu que a falta de escritura atinge mais de 40 milhões de imóveis, ou seja, cerca de 60% das unidades habitacionais estão irregulares, né? E o Correio Brasiliense, com outras palavras, também trouxe essa manchete que metade dos imóveis no país são irregulares, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Doutora, o que você tem para nos dizer acerca deste tema? Doutora, isso realmente é uma realidade que atinge o nosso país em massa, né? A questão da regularização fundiária.
porque falta muita informação para a população da importância do título registrado, o seu título, a sua propriedade, a conquista da sua dignidade da pessoa humana de acordo com o seu título da propriedade. Porque a pessoa com título, doutora, ela é feliz, ela tem um endereço, sabe? E isso engrandece o ser humano. Então, realmente, falta muita questão informativa de mostrar a importância dos registros, a importância, a eficácia erga omnes que tem tudo isso, né? Essa segurança jurídica que a pessoa tem, que ela pode financiar o seu imóvel, ela pode vender com um preço melhor, né? Porque ele está documentado, ele tem uma escritura pública, ele está registrado no cartório de registro de imóveis. Então, todas essas eficácias jurídicas, né? Que isso agrega ao ser humano. E além do que, doutora, ela também ela é colocada no seu espaço, né? Ela tem essas questões culturais que também são envolvidas nesse campo. Então, são aspectos fundamentais que a pessoa necessita entender que quando ela registra o imóvel, ela realmente é a dona daquele imóvel. Ali está matriculado. Porque na matrícula, doutora, do imóvel, ali ele estabelece o quê? Uma identificação daquele imóvel. Vai falar as coordenadas geográficas, onde ela se encontra, quais são os vértices daquele imóvel, a sua metragem específica, o seu cadastro no município. Então, tudo isso são dados importantíssimos para que aquela propriedade seja protegida, que ela cumpra realmente a função social da sua propriedade, né? Então, tem muitas coisas que são atreladas à questão imobiliária. Sem dizer, né, doutora, que o imóvel matriculado, registrado no nome daquele proprietário, ele vai estabelecer um pacto familiar com aquela geração, né? Porque ali ela tá a renda todinha, que ela trabalhou uma vida inteira. Aquela pessoa, ela trabalhou uma vida inteira, ela conquistou algo, ela tem um imóvel. Então, aquele imóvel, ele tem que ser protegido. Então, as pessoas, elas têm que ter essa consciência. E no Brasil, isso é muito disperso, né, doutora? Então, nós daqui a pouco nós vamos falar sobre algumas causas, né, doutora? Vamos bater uma bola sobre isso, né? Quais são alguns dos motivos que levam a pessoa a postergar essa regularização. Mas a senhora também comentou que um dos maiores sonhos do brasileiro é ter a sua propriedade. Sim, a sua casa própria, né, doutora? A sua casa própria. E agora nós vamos também prosseguir falando sobre o que é, então, um imóvel sem a devida regularização, de acordo com a nossa legislação. Há um ditado que diz que só é dono quem registra, né? Então, a doutora já introduziu aqui, né, esse assunto. E a senhora quer desenvolver, doutora, sobre a regra do 1245? A regra do 1245 é o registro imobiliário, né? A partir do momento em que a pessoa compra um imóvel, né? Muitas vezes ela parte por uma informalidade, né? Aqui no Amazonas, infelizmente, nós nos deparamos com isso e estamos tentando quebrar esse dogma, né, doutor? Né, doutora? No sentido de que vamos negociar um imóvel através de um recibo, um simples recibo, entende? Que não dá garantia nenhuma. Na verdade, ele dá o quê? Uma garantia de posse apenas, né? De posse apenas, mas ela não tem base sólida de nada. Ela ali não vai estabelecer quem são os reais proprietários, a sua qualificação do proprietário, né? Então, essas questões objetivas, as subjetivas, a questão da identificação do imóvel, quem são os proprietários, qual é a localidade, qual é a matrícula dela junto ao registro da prefeitura, né? E também recolher esse ITBI, gerar uma renda para esse município através de um ITBI. Que isso é super fundamental, né? É super importante ao desenvolvimento das cidades, né, doutora? Dos municípios. Essa questão tributária também que incide diante desse registro, né? Então, esse artigo 1245 do Código Civil, ele estabelece isso,
que vai registrar realmente o proprietário. O proprietário é o dono do imóvel, né? Nós temos, então, direitos que são protegidos na legislação para o possuidor, mas também os do proprietário. Então, Exatamente. É importante que as pessoas saibam essa diferenciação, não é? Exatamente. Que só é dono quem registra o imóvel, na matrícula registral, né? Do imóvel. Aquele que não registra, ele vai só ter a posse do imóvel. Exato. Através de um contrato simples ou esses recibos que as pessoas fazem por aí de forma indiscriminada e que são voláteis, né, doutora? Que não dá uma base sólida registral. E a regra atrelada a isso, a regra do 108, né, do Código Civil, é exatamente que para haver essa segurança jurídica num negócio jurídico imobiliário, se faz necessário obrigatoriamente a lavratura da escritura pública no cartório de notas. Exatamente. E depois que ela seja levada a registro, não é isso, doutor? As pessoas confundem um pouco, porque, na verdade, os cartórios são diversos segmentos, né, doutora? Exato. Temos cartórios para os nascimentos, cartórios que fazem as documentações, que é o nosso cartório, no caso, que é o cartório de notas, né? E de acordo com o artigo 108 do Código Civil, doutora, ela estabelece que imóveis superiores a 30 salários mínimos, efetivamente, que é a grande regra hoje, 30 salários mínimos, que se opere, que se faça através de escritura pública. Essa escritura pública realizada, ela vai constar todos os dados das partes, do objeto, o valor transacionado e qual é esse objeto, né, doutora? E aí estabelece a vontade das partes, fazendo um efeito jurídico dentro dessa escrituração, que é de suma importância, que ela vai ser levada a registro no cartório de registro de imóveis, doutora. Exatamente. Obedecendo esse regramento, com todas as certidões, que aí, a partir deste preparo, doutora, que nos leva a esse registro, para a produção desses efeitos e para ela ter essa certificação, né, imobiliária da sua própria propriedade. Que ali, com esse conjunto de atos, que é muito simples, né, doutora? Que às vistas das pessoas acabam sendo difícil, por isso esse grande buraco no sistema imobiliário, né, brasileiro. Então, é simples uma escritura, que ali vai ter todo o conteúdo, né, de tudo que está sendo feito, de uma forma certa, legal, e o seu registro. Com base nisso, ela consegue várias coisas, né, doutora? Exato, proteção do seu patrimônio, inclusive, sim, não é? Exatamente. Doutora Patrícia, avançando aqui na nossa conversa sobre a regularização imobiliária, nós podemos também ver aqui a manchete, né, da Anoreg, que publicou, né, no portal da Anoreg. Depois a senhora pode falar para nós sobre a Anoreg. Qual uma das consequências de não regularizar o imóvel? Exatamente, doutora. Isso aqui é um tema da Anoreg, uma Anoreg mais avultuosa, no caso de São Paulo, que a doutora trouxe esses dados estatísticos, que isso retrata de uma forma muito objetiva que um imóvel irregular, o que ele vai produzir? A desvalorização imobiliária. Por quê? Porque ele não tem a base sólida, né, doutora? Ali você não tem como saber realmente quem que é o proprietário. Né? Exato. Então isso acaba trazendo uma desvantagem imobiliária. Por quê? Porque ela não tem essa base sólida registral, que é essa qualificação imobiliária que leva a esse registro. Porque um imóvel que ele está solidificado, o que ele vai produzir? Diversos fatores. Vai ser público aquele ato que aquele imóvel é daquele proprietário. Exato. Aquela matrícula, aquela identificação do imóvel, ela está solidificada. Então ele consegue fazer levantamento de fundos bancários, ele consegue promover empréstimos, ele consegue montar o teu bar, o seu salão de cabeleireiro, ele consegue ter um vulto comercial maior, vira um ativo econômico. Exato. E isso é muito importante para as pessoas entenderem essa logística, né, doutora? Que dá essa fixação, né, para a pessoa, que ela tem esse ativo financeiro em mãos.
e que ela vale mais por quê? Porque é lógico, ela está documentada, né, doutora? Exatamente. Então, a ANOREG, que é a Associação de Notários, não é? Como é que funciona essa associação, doutora? Ela é uma associação para o Brasil todo, ela é regional? Como é que a ANOREG ela contribui com esse trabalho dos notários? A ANOREG, nossa, doutora, ela é uma instituição maravilhosa, tá? Ela nos auxilia de uma forma muito forte, muito importante na nossa atividade do dia a dia. Cada estado, doutora, possui a sua ANOREG, tá? Sei. São Paulo tem uma, Rio de Janeiro tem outra. Aqui no Amazonas nós temos uma maravilhosa que vem nos atendendo, sabe? Eu consegui receber um gerador através da ANOREG do Amazonas por causa das quedas de energia nos interiores, por causa das chuvas, a nossa localidade, né? Então, nos interiores, eles têm, assim, um aparato gigantesco, que vem, assim, ajudando muito os colegas, né? Para que realmente faça uma prestação de um trabalho efetivo e que seja concreto para toda a população, né, doutora? Exato. E aqui em Manaus também, da mesma forma. É um auxílio, né? É um auxílio. Doutora, então quando a ANOREG ela coloca que o imóvel que ele é irregular, ou seja, ele não tem a sua devida escritura e também não foi levado a registro, ela pode sofrer uma desvalorização de até 35% de valor de mercado. Sim. Porque a pessoa que compra, como a senhora colocou há pouco, com mero recibo, um contrato daquele de compra e venda que não tem nenhuma eficácia, não pressupõe nenhuma publicidade e nenhuma segurança, a pessoa que está comprando sabe que está comprando um risco, verdade, não é? Exatamente. Então nós vamos ver aqui outras consequências. Aquele chamado contrato de gaveta, né, doutora? Contrato de gaveta. Por que contrato de gaveta? Porque só a pessoa que vende, a pessoa que compra, que tem esse conhecimento, que depois ele fica guardado eternamente numa gaveta. Exatamente, é bem isso, Doutora, outras consequências, né? Primeiro é a desvalorização daquele bem imóvel, né? Exato. E nós temos aqui outras consequências que vão acarretar a desvalorização. Por exemplo, o imóvel que vai ser muito difícil de vender, porque ele não vai ter a possibilidade de financiamento. Exatamente. E também a dificuldade de declarar, né, no imposto de renda, o risco, né? O risco de perda do bem por uso capião e o risco de perda do bem pela morte do proprietário registral. A senhora gostaria de comentar essas consequências, doutora Patrícia? Sim, doutora. Porque dentro dessa ideia, né, dessa pauta da regulação fundiária, seja ela urbana ou seja ela rural, é de suma importância. Hoje, dentro da regulação fundiária, nós vamos pautar para aquele que está tomando conta do imóvel. Sim. Ou seja, que é aquele que exerce a sua função social imobiliária. Então, é parte de um princípio desse respeito, doutora. Por quê? Porque ele está lá, ele está zelando por aquele imóvel, ele está cuidando, ele tem uma função social, ele está junto com os vizinhos, o respeito à natureza aqui do Amazonas, porque aqui nós somos muito ricos, né? Digamos assim, de toda essa estrutura ambiental, né? Então, assim, essa regulação fundiária hoje, o uso capião, ele vai ser um mecanismo muito eficaz aqui no Amazonas, tá? De regularização. De regularização imobiliária. Por quê? Porque ele está ali há 5, há 10, há 15, há 20, há 30 anos naquele imóvel. Então, nós temos que ter esse respeito, né, doutora? Para quem está ali, quem exerceu aquela função social, quem contribuiu, quem que pagou sua conta de água, de luz, de energia, né? De IPTU. Então, isso é fundamental. E agora nós temos essa grande novidade, que a partir de 2023 temos mais um instrumento, né, na esfera extrajudicial para regularizar o imóvel, né, que é a adjudicação compulsória. Maravilhosa, que veio para dar um corte em muitas situações, né, doutora? Que nós vamos discorrer isso com mais preciosismo, se a doutora permitir, numa outra oportunidade, né, doutora? Com certeza, doutora. Que é um instituto maravilhoso. Instituto maravilhoso. Muito rápido. Que veio realmente agora com essa normatização da resolução 149, né? O provimento, melhor dizendo, 149 de 2023, Exato. não é?
que trouxe todo esse arcabouço jurídico, toda essa normatização para que nós possamos, né, operadores do direito, auxiliar a sociedade a regularizar o imóvel. E caminhando aqui, né, para a nossa conversa de hoje, nós vamos aqui conversar bem rapidamente, sucintamente, sobre quais os motivos que o brasileiro não regulariza o seu imóvel. Vamos ver aqui, né? Seria, doutor, o caso da burocracia, seria os altos custos, os impostos, né, taxas, acomodação mesmo, outros motivos. O que a senhora pode pontuar para nós? Bom, doutora, sendo bem sincero, eu acho que o brasileiro tem um pouquinho de cada coisa, né? Sim. E nós temos essa fama, né, doutora, de deixar sempre para a última hora as coisas, não é verdade? Exato. Então, eu acho que isso é uma cultura, né? Faz parte de uma cultura. As pessoas se acomodarem, não levarem seus documentos a uma regularização, acha que vai ficar perpetuamente na vida, né, doutora? E que na realidade não é isso, infelizmente. E às vezes pode partir dessa esfera, né? Exatamente. Desse plano físico e deixar um maior abacaxi, né, para a família resolver. Infelizmente é uma realidade, né, doutora? Então, eu acho que eu parto do princípio de vários fatores, né, que acabam acontecendo tudo isso, né, nesse sistema brasileiro, né? Mas é aquilo que eu falo, altos custos hoje dentro do cartório não existem, tá? Nós temos tabelas de acordo com as faixas de valores de cada imóvel. Então, isso é muito claro, isso fica muito visível dentro do cartório, sabe? Todos os colegas, a corregedoria, nós fiscalizamos para manter um padrão dos baixos valores, para que tenha acessibilidade à sociedade, doutora, com relação a isso. E esses parcelamentos que nós trouxemos para os cartórios, sabe? Eu acho que isso vai facilitar a vida de muita gente aqui. Tá? E também há uma possibilidade, em alguns casos, até de pedido de isenções, não é? Mas isso vai ficar realmente para um outro bloco, para uma outra conversa. E eu quero agradecer a doutora Patrícia Barros, que esteve aqui conosco no programa Direito no Dia a Dia, trazendo esclarecimentos para nós sobre a regularização imobiliária, sobre as possibilidades de resolução de demandas na esfera extrajudicial. Ela que é uma brilhante advogada, mas agora, né, tabeliã, ela que já foi advogada, hoje ela é tabeliã do 4º Tabelionato de Notas aqui na cidade de Manaus. Doutora Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada, Dalimar. Eu que agradeço essa oportunidade, ter essa pequena contribuição com a nossa população tão querida, né? E trazer temas de tanta relevância com essa brilhante advogada que vem aqui nos auxiliar. Muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.